Olá, esta é a nossa aula 8 do curso básico de redação Expressões Auxiliares da Escrita. A aula será sobre as expressões auxiliares da escrita em textos dissertativos. Sejam muito bem-vindos. Antes de tudo, vamos relembrar o que vimos na aula anterior? Toda vez que escrevemos, realizamos atos de linguagem. Esses atos são sempre textos que têm encadeados segmentos menores, que são as palavras, as frases e os parágrafos. Esse encadeamento ocorre por meio dos chamados recursos de coesão, que aqui para nós são as expressões e as relações estabelecidas por elas. É isso que determina a sequência do texto e, portanto, garante a sua unidade, uma importante propriedade definidora do texto. Essa unidade está totalmente relacionada à organização. Essa organização se dá entre as partes do texto. Toda vez que vamos escrever um texto, ele tem um começo, um meio e um fim, chamados respectivamente de introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas partes correspondem a parágrafos, geralmente, ou a blocos de parágrafos. Há também as partes do parágrafo, porque o próprio parágrafo tem também uma organização interna. Ou seja, há um começo, um meio e um fim naquilo que se enuncia tanto no texto quanto no parágrafo. E no caso do parágrafo, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão das ideias correspondem a frases e às palavras. Toda essa organização, seja do texto, seja do parágrafo, é determinada em conformidade com o tipo e o gênero textual. Vamos começar pela organização do texto de tipo dissertativo. Esse texto é aquele responsável pela discussão de um tema. Para isso, é feita não só a exposição desse tema, como principalmente uma análise e a apresentação de uma opinião a respeito do tema. Essa análise e essa opinião são fundamentadas por argumentos válidos que sustentam aquilo que se apresenta. O objetivo final é convencer o leitor de que a análise e a opinião são válidas também. Falando sobre como essa organização se dá dentro da estrutura do texto, ou seja, dentro de suas partes. Na introdução é que é feita a exposição do tema e da análise ou da opinião a ser defendida. O desenvolvimento é que ocorre de fato a análise e a fundamentação desta por meio de argumentos. Então, é no desenvolvimento que são apresentados os argumentos. E, por fim, na conclusão, ocorre, normalmente, uma síntese do texto e a confirmação da análise feita. A depender do gênero textual a que pertence o texto, a dissertação, ou seja, o tipo dissertativo, pode ser escrita de modo mais ou menos objetivo e impessoal, ou seja, é possível ter textos dissertativos em que o autor exprime mais a sua subjetividade e outros em que ele se coloca totalmente distante do que expõe e da análise que ele faz, com mais ou menos interlocução. Há gêneros que envolvem uma conversa com o leitor por meio do uso de referências diretas e perguntas retóricas, inclusive, enquanto outros vão tomar esse distanciamento por completo.
com estratégias mais argumentativas, mais lógicas ou mais persuasivas, que envolvem mais a emoção do leitor. Com relação aos argumentos especificamente, utilizam-se argumentos fundamentados em raciocínio lógico, exemplos, dados estatísticos, comparações, fatos comprovados, citações, entre outros. Lembrando que esses e outros argumentos são os considerados válidos para fundamentar uma análise ou sustentar uma opinião. Por fim, a conclusão pode apresentar também, isto é, além do que normalmente já apresenta, uma hipótese, um desejo ou uma esperança, um apelo ao leitor, entre outros. Vamos ao nosso primeiro exemplo, que é o artigo de opinião. Esse gênero, além de ser um texto dissertativo que discute um determinado tema, apresentando argumentos que fundamentam uma análise sobre esse tema e conclui, como todo qualquer outro texto dissertativo, fazendo uma síntese geral desse tema e confirmando essa análise. Envolve também a subjetividade do autor e uma interlocução geralmente marcada ao longo do texto. Vamos a ele. Os alunos de escolas particulares, especialmente de países desenvolvidos, estão fazendo um movimento de mudança de maneira a se adaptar aos novos tempos de Covid-19, ou seja, passando de aulas presenciais para aulas mediadas por diferentes tecnologias. Mesmo na educação infantil, cujo desafio é ainda maior, as escolas têm conseguido, na medida do possível, superar dificuldades inerentes a essa fase escolar. Notícias que vêm da Itália mostram que os professores se conectam diariamente com as crianças e, com a ajuda dos pais, vêm procurando manter uma agenda de atividades escolares. Nesse primeiro momento, nós temos então uma contextualização do tema a ser abordado ao longo do texto. Como vimos, é um assunto que envolve a educação em tempos de pandemia. Mas a análise que se faz é muito específica e ela se inicia nesse segundo parágrafo pela expressão mas. Mas não é essa a situação em países com baixos níveis educacionais e de grandes desigualdades como o Brasil, seja do ponto de vista de acesso aos insumos tecnológicos, seja por questão de nível de escolaridade dos próprios pais. Sem falar no difícil clima familiar que as famílias mais pobres estão começando a viver por causa do desemprego e da falta de dinheiro para a própria alimentação. Esse parágrafo, juntamente com o anterior, constituem a introdução do nosso texto. Vamos agora verificar como as expressões auxiliares da escrita entram nessa introdução e contribuem para a construção do sentido. Mas antes disso, lembramos que a introdução do artigo apresenta e contextualiza o tema, nesse caso, a educação em tempos de pandemia, expõe a análise que se pretende fazer sobre o tema, qual seja a desigualdade educacional brasileira nesse contexto, no que diz respeito ao uso de tecnologias e à participação dos pais no processo. Observe as expressões auxiliares da escrita aplicadas na introdução. Na contextualização, foram utilizadas expressões indicativas de consecutividade, de maneira a, elucidação, ou seja, concessão mesmo, e adição e. Então, lembrem-se de que é feita toda uma exposição em torno do tema inicial, a educação em tempos de pandemia, trazendo a consequência do esforço dos alunos de maneira a procurar novas formas de educação. São elucidadas, na realidade, essas formas de educação. É explicado que, em uma situação específica, que haveria problema, no caso, a educação infantil, ainda há tentativa de
realizar a educação de maneira efetiva nesse período da pandemia. A palavra mesmo, que indica concessão, contribui para isso. E no final, a palavra e sugere adição, trazendo a importância dos pais no processo. Depois, nós temos na exposição da análise pretendida as expressões indicativas de contraposição, mas, que sugere essa quebra de expectativa entre a realidade mundial e a realidade do Brasil, elucidação como na apresentação do exemplo do Brasil, alternância, trazendo as possibilidades envolvidas nessa educação por meio das expressões seja e seja combinadas, a adição sem falar no, que sugere uma relevância ainda maior no aspecto da desigualdade social, juntamente com a expressão e a causa dessa desigualdade educacional na realidade, por meio da expressão por causa do. Vamos à continuação do texto. Possivelmente, aqui no Brasil, a melhor solução para os alunos das redes públicas de ensino consiste no uso de conteúdos transmitidos por meio dos celulares com internet. Exemplo dessa situação vem do estado de São Paulo, no qual a Secretaria de Educação negocia com as operadoras o patrocínio para bancar a conexão de Wi-Fi dos alunos, que tenham ao menos um smartphone. Esse período vai exigir dos gestores que pensem fora da caixa. Temos ainda o segundo parágrafo desse desenvolvimento. No meu ponto de vista, que marca, como eu salientei no início, uma espécie de subjetividade com a informação do ponto de vista do autor de maneira declarada, essa será oportunidade para repensar o papel da escola e dos pais. Novamente temos esse reforço da importância dos pais na vida escolar dos estudantes. Os pais sobrecarregados pelos diferentes afazeres estão cada vez mais terceirizando para a escola o seu dever de educar, na contramão do que apregoa o artigo 205 da Constituição Federal, que afirma que educar é um dever do Estado e das famílias. Então, vemos como em cada parágrafo existe o detalhamento, a pormenorização de um dos aspectos definidos para análise, e como as expressões auxiliares da escrita auxiliam, de fato, nessa construção. Vamos ver isso de maneira mais resumida e, ao mesmo tempo, pontual aqui nesse slide. O desenvolvimento do artigo analisa o tema sob dois aspectos: a tecnologia, o primeiro, e a participação dos pais na educação, o segundo. Apresenta e interpreta argumentos válidos, no caso, exemplos, para fundamentar a análise. E nós temos aqui também como as expressões auxiliares da escrita são aplicadas nesse desenvolvimento. Para abordar o aspecto da tecnologia, foram utilizadas expressões indicativas de dúvida, possivelmente. Então, a tecnologia é uma possibilidade diante da realidade da educação brasileira. Modo, por meio dos celulares. Finalidade, para, quando ele menciona o objetivo de uma determinada ação realizada de modo a ajudar nesse contexto. E ao menos, quando o texto diz que será feito algo para os alunos que tiverem ao menos um smartphone, realizando uma exclusão de outras possibilidades. Por fim, para abordar o aspecto da participação dos pais na educação, foram utilizadas expressões indicativas de adição e, como eu já havia mostrado, proporcionalidade cada vez mais e contraposição na contramão do que, deixando claríssima a opinião do autor nesse parágrafo especificamente. Vamos agora para a conclusão do texto, que diz assim: outro aspecto que podemos tirar como lição: é preciso estudar como usar as novas tecnologias em harmonia com as aulas presenciais e como estabelecer um equilíbrio entre o ensino presencial e o ensino virtual.
Hoje, enfrentamos em nosso país árdua discussão sobre o uso do ensino mediado por tecnologias. Talvez esse período nos ensine que ambas as modalidades podem conviver em harmonia em prol de um projeto pedagógico que atenda às necessidades de uma educação voltada para o século XXI. O não enfrentamento da questão talvez nos remeta à situação atual no que se refere às enormes desigualdades de acesso entre escolas públicas e particulares. Como vimos, existe aqui uma espécie de síntese do percurso argumentativo do texto, tanto que ele termina de modo muito semelhante ao início, no sentido de mencionar a desigualdade entre alunos de escolas públicas e particulares. Porém, existe ainda a questão da confirmação da análise realizada, ao mencionar a importância das tecnologias no ensino atual. Vamos ver agora como a conclusão se desenvolve especificamente por meio desse resumo e, em seguida, como as expressões são utilizadas para construir a conclusão. A conclusão do artigo encerra a abordagem, relacionando os pontos abordados ao longo do percurso argumentativo, o que culmina na ideia de equilíbrio entre ensino presencial e virtual. Apresenta uma hipótese sobre o desdobramento do tema em um futuro próximo. Hipótese essa que confirma a assertividade da análise feita no texto sobre a desigualdade educacional no país. Agora, sobre a aplicação das expressões, para encerrar a abordagem, foram utilizadas expressões indicativas de modo, em harmonia com, dando essa ideia de equilíbrio, e espaço, entre, justamente relacionando ensino presencial e virtual. Para apresentar a hipótese, foram utilizadas expressões indicativas de dúvida, talvez, que por sinal foi utilizado 2 vezes, enfatizando hipóteses a respeito do tema, em prol de finalidade, no sentido de colocar aquilo que se espera que aconteça, ou que se deseja que aconteça em relação à educação e o objetivo do que se fará adiante, e o espaço entre, fazendo uma relação novamente entre alunos de escola pública e alunos de escolas particulares. Vamos agora a um exemplo de outro texto cujo gênero não envolve essa subjetividade que temos no texto artigo de opinião. Trata-se de um editorial cuja opinião e análise são destinadas também a um público leitor, mas partem de uma instituição e não de uma pessoa que assina o texto. Logo, o texto é mais objetivo e existe um distanciamento entre o autor e o leitor, o autor e o próprio texto. No caso desse texto, especificamente, gostaria de propor um exercício diferente. Farei a leitura de cada parte e os comentários, e em seguida abrirei a possibilidade de ser realizado o exercício final, porém, dentro desse texto exemplo. Espero ainda que possa contar com os comentários de vocês, contando tanto a experiência quanto as reflexões feitas. Vamos lá? Entre o vírus e o vazio, o esporte. Começa uma edição empobrecida dos Jogos Olímpicos, mas os atletas poderão inspirar o mundo esgotado. Vemos desde essa primeira parte, que constitui a manchete do texto inicialmente, pistas de como o texto abordará o assunto Jogos Olímpicos, dando um recorte temático em torno do vírus Covid-19, que possibilitou o fato de não haver pessoas assistindo aos Jogos Olímpicos que tiveram a sua edição no ano de 2021, e ainda a ressalva feita pelo autor de que, apesar de essa situação não ser ideal, existem pontos positivos a se tirar. Vamos agora à leitura do texto. Nunca uma edição dos Jogos Olímpicos esteve tão fadada ao ambiente fantasmagórico quanto
A que foi aberta nesta sexta-feira em Tóquio, com um ano de atraso, sem público nos estádios nem turistas na cidade. A pandemia não foi capaz de impedir o principal evento do calendário esportivo mundial, mas não faltaram vozes contrárias ao evento. 70% da população japonesa se opunha, segundo as pesquisas. Num país de 126 milhões de habitantes, onde apenas 21% receberam a pauta completa da vacina contra a Covid-19. Tampouco faltaram patrocinadores em retirada, caso da Toyota. Apesar da maré ruim, o governo nipônico e o COI seguiram adiante com um projeto orçado em mais de 80 bilhões de reais. O organismo olímpico garante para si um pagamento aproximado de 18 bilhões, enquanto o Japão estima prejuízo de 5 bilhões. Essa cifra, no entanto, dispararia em caso de cancelamento, pois seria preciso assumir as multas contratuais correspondentes. Hesitamos a cada dia, chegou a dizer nos últimos dias o alemão Thomas Bach, presidente do COI. Vejam que nós temos então a introdução do editorial, em que é colocada a análise que será feita, mas também, é claro, uma contextualização do tema, o recorte específico que identificamos no início da leitura. Percebemos uma certa comparação dos Jogos Olímpicos com outros Jogos Olímpicos já realizados, as ressalvas que existiam à realização desses Jogos, e inclusive as consequências que sofreria o COI com a não realização do projeto. Agora é com você. Primeiramente, observe as expressões auxiliares da escrita utilizadas na introdução do texto que nós acabamos de ler. Elas estão em negrito. Basta você voltar um pouquinho o vídeo, apertar o pause e assistir novamente, fazendo uma leitura atenta. A partir dessa leitura e identificação, reflita de que forma elas contribuem para que essa parte do texto cumpra seu objetivo. Em outras palavras, como elas contribuem para contextualizar o tema e para introduzir, apresentar a análise que se pretende fazer sobre esse tema. Caso você tenha dúvidas, volte um pouco mais e verifique como eu realizei esse exercício ao apresentar os slides sobre as expressões auxiliares da escrita aplicadas em cada parte do artigo de opinião. Depois, reescreva a introdução com suas palavras, substituindo as expressões auxiliares da escrita identificadas por outras que estabeleçam sentido equivalente. Caso você ainda não tenha adquirido o livro Expressões Auxiliares da Escrita, faça isso para que possa pesquisar as substituições possíveis nesses casos. Vamos agora para a segunda parte do texto, o desenvolvimento. A preocupação cresceu primeiro quando Tóquio proibiu a entrada de visitantes estrangeiros, e mais tarde, ao vetar inclusive os espectadores locais nos estádios. Uma decisão muito dura, porém prudente em termos sanitários. Uma Olimpíada nunca vista. É verdade que todas as modalidades já vêm sofrendo desde a eclosão da pandemia em 2020. Mas causa desolação a perspectiva de uns jogos sem o motor emocional do público, sem paixão nas arquibancadas. Custa imaginar o desfile inaugural com concreto exposto. E o que será do campeão sozinho no pódio? E as voltas olímpicas no estádio? Os atletas estão conscientes do vazio e muitos já proclamaram sua estratégia: chegar o quanto antes, participar o quanto antes e ir embora o quanto antes. E não só pelo desencanto de competir sem a inestimável torcida do público, mas sim pelos infinitos entraves derivados da pandemia. Controles e mais controles numa Vila Olímpica transformada em uma tediosa e labiríntica bolha para mais de 11 mil atletas. Tudo para que um exame positivo não os obrigue a renunciar ao sonho olímpico, para muitos, o de uma vida inteira. Vejamos então que nesse desenvolvimento,
é feita de fato a análise em relação ao tema, a situação, problema identificada especificamente, e que diversas expressões contribuem para isso, a começar por expressões que ordenam situações que envolvem o tema. A expressão primeiro, a expressão mais tarde. Quando vocês forem fazer essa leitura, identifiquem a relevância dessas expressões. Depois, chamam a atenção expressões que sugerem a condição em que as Olimpíadas ocorrerão, especificamente as expressões sem e com. Por fim, outras expressões ainda facilitam o entendimento, mas essas eu vou deixar para que vocês observem. Vamos lá? Agora é com você. Primeiro, observe as expressões auxiliares da escrita utilizadas no desenvolvimento do texto. É só voltar um pouquinho e pausar o vídeo. Depois, reescreva o desenvolvimento com suas palavras, substituindo as expressões auxiliares da escrita identificadas por outras que estabeleçam sentido equivalente. Vamos agora para a conclusão. Começam, portanto, os Jogos Olímpicos. Será uma telempíada, ressaltando a cada dia a célebre alegoria de Mário Benedetti. Um estádio vazio é o esqueleto de uma multidão. Será triste, mas dentro do esqueleto estarão eles, os atletas. Até nessas condições, poderão inspirar e emocionar as grandes massas, de todas as idades, com suas façanhas, com seus valores de abnegação, companheirismo, jogo leal. Que a habilidade dos esportistas e a luz da chama olímpica consigam compensar um pouco deste mundo pesaroso e escuro. Vemos que a palavra portanto indica logo no início do parágrafo que se trata de uma conclusão. Então, o leitor já é avisado de que a abordagem será encerrada. Depois, algumas outras palavras são utilizadas para reforçar a ideia desenvolvida ao longo do texto, seja em relação ao tema, seja para fortalecer, confirmar a análise proposta pelo autor. Agora é com você. Observe as expressões auxiliares da escrita utilizadas na conclusão do texto. Volte um pouquinho então, pause o vídeo e reflita. De que forma essas expressões contribuem para que essa parte do texto, a conclusão, cumpra o seu objetivo? Reescreva agora a conclusão com as suas palavras, substituindo as expressões auxiliares da escrita identificadas por outras que estabeleçam um sentido equivalente. E, de novo, no livro Expressões Auxiliares da Escrita, vocês têm todos os subsídios necessários para fazer essas substituições. Não deixe de compartilhar conosco, pelos comentários, a sua experiência com os exercícios. Vamos agora a um resumo da nossa aula. Em textos do tipo dissertativo, as expressões auxiliares da escrita ajudam a explicitar uma análise, uma opinião sobre um determinado tema e a construir a argumentação por meio da qual esta será sustentada. Tal construção pode ocorrer de diferentes formas, por meio de exemplos, oposições, comparações, relações de causa e consequência, interpretação de dados e falas externas, entre outras, todas introduzidas por expressões adequadas a cada caso. Depois disso, esses recursos também facilitam a confirmação do que se defende, além de possibilitarem a conclusão da abordagem. Há dissertação em diferentes gêneros textuais, como nós vimos, alguns exemplos: artigo de opinião e editorial. E as expressões auxiliares da escrita podem ser igualmente aplicadas a esses textos, de modo a despertar no leitor uma ideia de convencimento. Estas são as nossas referências. E não deixe de adquirir o seu livro Expressões Auxiliares da Escrita, no site mundoleiturescrita.com.br/expressões auxiliares da escrita. Não se esqueça de que, ao adquirir o seu exemplar, ganha-se também acesso ao material de todas essas aulas, bem como a exercícios adicionais que permitem a prática de uma escrita mais elaborada.